Peraí, sachê de fermento. Esse fermento aqui. Você pode colocar 3 colheres de sopa de açúcar. Que já tá medido, né? Tá medido. O sal é por último. Aí nós vamos colocar aqui mais ou menos meio quilo de farinha. Vai uns 700 gramas de farinha, mas eu vou colocar aqui meio quilo. Que é metade do pacotinho, Metade do Deixa eu ver. pacote. Se faltar, a gente coloca. O pacote tem 1 quilo. Tem 1 quilo. O pacote é 1 quilo. Tá. Aí você dá uma misturada aqui para o fermento se misturar com a farinha. Porque se fosse aquele fermento que fica na geladeira, o fermento refrigerado, os fungos ainda estão vivos, né? Estão acordados, é mais rápido. Esse não, como ele está sequinho, a gente mistura ele na farinha. E aí você pode colocar os ovos, daqui pra mim os ovos, 2 ovos. Aí é conforme o gosto da pessoa. Eu gosto de colocar bastante ovos. Você coloca 2 ovinhos, tinha que ter quebrado antes, mas a gente quebra aqui assim, ó. Tá vendo? Vai batendo ele aqui dentro, assim. Aí você coloca o leite. Eu gosto de colocar 200 gramas de leite. Aqui é leite, que 200 ml. 200 ml de leite. Tem gente que coloca leite e água. Tem gente que mistura leite com água, dá pra você fazer só com água, se você só tiver água. E aqui aproximadamente, olha, você vê que foi 1/3, mais ou menos, desse copo de requeijão. Então, tem mais ou menos uns 70 ml de óleo. 70 ml de óleo. E por último, agora, eu vou colocar o sal, 1 colher de sobremesa de sal. De sobremesa, de chá ou de café? De sobremesa. Se for 1 colher de sopa, é meia colher de sopa. Tá. E agora aqui é mão na massa, mexer, né? Mexer, misturar essa massa bem misturadinha. Depois que você misturou bem, aí você pode deixar a colher de lado e mexer. A gente costuma dizer que a gente não mexe com as 2 mãos a massa, sabia? Por quê? Porque se você precisar da outra mão limpa para pregar algum ingrediente e as 2 estiverem molhadas... lascou. Então, aí agora nós estamos fazendo o quê? Incorporando toda a farinha. Não é sovando isso? Sovar, na verdade, é uma técnica muito mais difícil do que incorporar aqui. Significa bater durante muito tempo a massa. Não é exatamente o que nós vamos fazer. Vou colocar um pouco mais de farinha. Aí já foi os 700 gramas de farinha, né? Dá pra ver contra a luz? Dá. Essa tá bonitinha, se soltando da mão. Tem um pouquinho ainda de farinha aqui, bonitinha. Vou deixar ela aqui crescendo mais ou menos 1 hora. Deixar ela crescer num lugar bem quentinho, cobrir ela, forrar com plástico. O certo é forrar com plástico, peraí. Então, aí, o que a gente faz? A gente faz uma caminha bem quentinha pra ela. O certo é colocar num saco bem grande, um saco plástico. E deixa como se fosse uma estufa. Eu costumo fazer assim. Envolvo tudo aqui na caminha. Vai ficar uma belezinha. Porque dentro dessa caminha, o fungo que já está acordado, né? Que é o fermento, vai começar a se alimentar do açúcar. Sim, ele vai se alimentar do açúcar, da umidade, que agora apareceu, porque ele estava seco, né? E num lugar bem quentinho... E o pão vai crescer. A gente vai deixar ele 1 hora. Pra crescer. Isso, pra crescer. E a massa... Você pegou aquela massa que estava pronta. Dividi ela em 3 porções, porque eu quero fazer pães na diagonal e não na longitudinal. Ou seja... nem na diagonal, eu quero fazer ele na largura da forma. Então, eu vou fazer 3 pães médios. 3 pães médios. Isso. Então, agora a gente abre a massa, né? Tô abrindo a massa aqui.
rolo tem que ser de plástico ou de madeira ou tanto faz? Olha, tem até um rolo maravilhoso, que eu ainda não ganhei, tô precisando ganhar, que é de granito e de mármore. Nossa, mas é pesado. É, e não é bom? Porque ele pesa, né? Então, aí agora, o que é que nós vamos colocar? Os frios. Não sei como nenhuma gata apareceu aqui ainda. A Marie, decididamente, já não é mais a mesma, porque outras épocas ela já estava aqui berrando. Então vai, os frios. Aí o frio é de acordo com a sua vontade, do que você tem sobrando em casa. A gente vai fazer de calabresa Dei uma fritadinha antes do azeite na calabresa. Coloco aqui, olha, presunto. Eu não abro muito grossa a massa, não deixo ela ficar uma massa enorme, porque senão o pão fica sem recheio. Deixa eu ver como tá a espessura da massa. Então, coloco aí, ó, coloco umas rodelas de tomate. Essas rodelinhas de tomate, acho que é muito aqui, já estão assim... Com sal? Uma borrifadinha de sal. Vou colocar uma aqui, outra Espalhar. aqui. Dar uma boa espalhadinha. Vai orégano ou não vai? Vai, um pouco de orégano. Então, pega lá. As mussarelas. O orégano é depois? O orégano por último. Colocar mussarela. Vai mussarela bastante, o tanto que você quiser, que você gostar. Se você tiver outro tipo de queijo, tem o queijo Minas, às vezes eu coloco queijo Minas, também fica muito bom, delícia. Abro bem aqui. Lá, mussarela, mussarela. E agora, lá. Não gosto de colocar muito, viu? Vou fechar. Sempre deixo o lado mais cheio para dentro. E aqui eu vou puxando, né? Para fechar a massa. Fechadinho, fechadinho. Olha, fecha as como pontas? É que eu faço com as pontinhas. E vou procurar colocar esse lado do fechamento para baixo. Então, esse ladinho aqui vai ficar para baixo. Na forma. Na forma. Forma untada. Eu vou colocar ela assim. Ah, mãe, ele vai estourar assim quando assar. Assim. Vai não? Não vai ficar lindo e maravilhoso. Agora vamos fazer todos os outros. Agora a gente coloca linguiça calabresa, que já foi previamente frita. Um pouquinho só, né? Refogadinha num pouquinho de azeite. Foi quantos gomos de linguiça? Um só. Tá. Aquela linguiça sadia, calabresa. Seca, né? É, calabresa. Calabresa. Queijo tá faltando um, né? E é que elas estão duas. E agora queijo, pouquinho queijo, né? Porque a gente não gosta muito de queijo. Só um pouquinho, Só tá, um gente? Olha um pouquinho. Quase nada, porque já viu, né? Ai, orégano. O resto tudo aqui em casa tem É orégano, pouquinho, não bem sei o que pouquinho. A acontece, gente come pouco, tudo é bem tudo pouquinho. pouco, Tudo na muito medida. pouco. Porque já viu, né? Vai fazendo um rocambole. Faz um rolinho. Fecha as pontinhas. Fecha as pontinhas, bonitinho. E agora vamos pra forminha. Olha, ele já tá crescendo sem mexer. Olha como ele já tá Quanto crescendo. tempo a massa ficou descansando, mãe? Naquela hora? 1 hora. 1 hora. Agora vai pro Agora, forno? A gente vai deixar ela crescer um pouquinho mais, uma meia hora, no forno meio aquecidinho. E pronto. Tá. Então pode pôr no forno. Vai pôr ovo em cima? Não, Carol, Não vou precisa. colocar pra crescer mais meia hora. Ah, agora. entendi, gente. Então não vai assar, é só crescer mesmo, crescer. mais meia hora. É Forninho demorado, hein? quentinho. Ficou meia hora descansando no forno e agora a gente tá passando um ovo Um ovinho batido. batido em cima dos pães. Pra dar uma corzinha bonitinha. Mesmo que abrir um pouquinho assim, ó, não tem problema, tá? É, só é gostosura. Na hora Tem um de que a gente comer faz vai que a ficar gente- maravilhoso. É, tem um que a gente faz que a gente trança e corta ele com a tesoura pra ficar pra fora mesmo. Pronto.
Muito que é bom.